Quais são os 4 maiores erros, os 4 maiores equívocos que acontecem em relação à alfabetização? Nós precisamos falar dos erros para não precisar cometê-los, né? Já que eles já foram cometidos e nós já sabemos que são erros. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E o primeiro grande erro, o primeiro grande equívoco, o primeiro grande mito da alfabetização é: a criança se alfabetiza naturalmente. Ah, não, é só ler bastante para minha criança que ela vai se alfabetizar naturalmente. É só jogar bastante joguinho lúdico com a criança de letrinha de alfabeto que ela vai se alfabetizar naturalmente quando chegar a hora. E isso não é verdade. Naturalmente, as crianças trocam os dentes. Mesmo que ela não saiba que vai trocar os dentes, uma hora o dentinho cai, nasce outro dentinho. Isso é natural. Isso está lá no seu DNA, isso está lá na sua fisiologia. A criança não aprende a ler naturalmente, não aprende a escrever naturalmente, porque ler e escrever não é um processo natural. Ler e escrever é cultural, inclusive varia de uma cultura para outra, nós temos sistemas diferentes de escrita. O nosso sistema de escrita é um sistema de escrita alfabético. É uma invenção da humanidade para representar ideias que nós expressamos pela fala, portanto, a gente representa os sons da nossa fala na escrita. A gente diz com as crianças que é um jeito de guardar a ideia, de guardar a nossa fala, né? É um registro da nossa fala. E é inventado, é um sistema alfabético. Então, precisa ser ensinado sistematicamente, porque é um sistema, né? A gente inventou símbolos que vão representar os sons da nossa fala, as ideias expressas através da fala. E a gente inventou convenções. Isso é convencional. Eu resolvi que esse símbolo vai ser desse jeito. Eu não, né? A humanidade. Resolvemos que esse símbolo vai ser escrito desse jeito, ele vai ter esse nome, ele vai representar esses sons em conjunto com esses outros símbolos que vão fazer. Então isso é complexo, é um sistema e é complexo, ok? Então, vamos nos atentar a isso. Não é um processo natural, é um processo que precisa ser ensinado. Antes de passar para o segundo erro, antes de te falar do segundo equívoco, eu vou te convidar a clicar no link que está na descrição. Lá nós temos um curso de alfabetização em que a gente vai estudar as habilidades da BNCC referentes à alfabetização e trazer um jogo e atividade escrita, porque o jogo traz a vivência da habilidade e a atividade escrita sistematiza a vivência. Então, a gente vai sistematizar o conhecimento desse sistema de escrita, ok? Então, a gente tem isso lá, tem PDF para você imprimir, tem tudo muito caprichado. Todas as habilidades de alfabetização têm pelo menos uma atividade lúdica e uma escrita, tá bom? Tá lá na descrição do vídeo e se você estiver vendo esse vídeo assim, né, enquanto ele tá sendo publicado, nessa semana ainda, a gente tem até um descontinho lá. Eu vou deixar o cupom também para você inserir, ok? Então vamos lá. Segundo erro, segundo equívoco, segundo mito. A criança só precisa conhecer o alfabeto. Aqui é lógico que a criança precisa conhecer o alfabeto, mas o que é conhecer o alfabeto? Às vezes eu vejo comentários, a gente ouve de professores, como é que essa criança pode escrever com uma letra tão linda e não saber ler?
É porque ela conhece o traçado das letras. Ah, mas a minha criança recita o alfabeto direitinho, na ordem, fala de cor e salteado. É porque ela conhece o nome das letras. Conhecer o alfabeto é conhecer o traçado, as várias formas, né, que a letra pode ter, o nome dessas letras e principalmente, não é só, mas principalmente os sons dessas letras. Porque o sistema alfabético de escrita é uma representação dos sons por símbolos. E a gente precisa conhecer quais são esses sons. Aliás, para que a criança se alfabetize, antes de conhecer o alfabeto, ela precisa ter um domínio desses sons, que a gente chama de consciência fonológica, né? Perceber os sons que ela quer representar é importante para que ela os represente. Então, a gente conhecer o alfabeto, a criança conhecer o alfabeto é saber traçado, é saber nome de letra e principalmente saber os sons que elas representam, os fonemas representados pelas letras. Número 3, mito número 3. E esse mito ele tem um antimito que é totalmente errado igual a ele também. Cada criança tem o seu tempo. O extremo oposto disso é quanto mais cedo, melhor. Cada criança tem seu tempo. É um equívoco que se encaixa muito bem com o primeiro lá, que diz que a alfabetização seria natural, né? Então, quando chegar a hora, minha criança vai aprender. Minha criança está com 9 anos, não está lendo ainda, mas quando chegar a hora, ela vai aprender. E isso não é assim, tá? Isso não é assim. O extremo oposto seria achar que quanto mais cedo, melhor. Então, a minha criança de 2 aninhos, eu tô lá mostrando letrinha, eu tô lá estimulando uma leitura, eu tô lá mostrando nome do papai, nome da mamãe, nananana. Olha só, criança de educação infantil, criança piquitita, até 5 aninhos ali, já pode estar sendo preparada para alfabetização? Sim, mas preparada para ela. Como? Com jogos, com cantigas, cante para sua criança, converse com a sua criança, estimule que ela fale, que ela cante, ensine parlendas, jogos com rimas, com aliterações. Tá bom, isso é excelente, porque quanto mais apurada a criança tiver essa audição, essa percepção dos sons, mais facilidade ela vai ter para representá-los depois, tá? Por outro lado, não precisa ficar e não deve ficar ensinando, alfabetizando antes da idade. Qual seria então a idade, Ludmila? Aí vocês me perguntam muito assim, a BNCC. Então vamos de BNCC? 6 anos. 5 a 6 anos. Quando a criança está no primeiro ano. E isso vai finalizar no segundo ano, de acordo com a BNCC. Ludmila não gosta da BNCC, acha ela um atraso, acha ela empobrece, não sei o quê. Já escutei um monte disso aqui. A BNCC, ela tem um embasamento teórico, ela é um documento normativo, pode seguir sem medo, tá? Pode seguir sem medo. Como que essa alfabetização vai acontecer, então, aos 6 anos? Ensinando sistematicamente, já que é um sistema, ensinando intencionalmente, de forma didática, de forma que a criança vai vivenciar e sistematizar e fixar e praticar o que ela está aprendendo. Assim, nós vamos ensinar. Ok? Estamos entendidos aqui? Nem é o mais cedo possível, nem é quando acontecer, quando vier para a criança. Não é assim, tá? Não é assim. É sistemático, é ensinado e vai ser ali por volta dos 6 anos, ok? O ideal é esse. Bom, e o quarto erro, o quarto problema, eu acho que esse quarto problema, ele nem se aplica só a alfabetização. Eu acho que ele é um fantasminha que está rondando muito aí a educação de uns tempos para cá, que é o seguinte: ter medo de método, ter vergonha de método. Ai, não usa-se mais isso. Não é idolatrar um método e achar que método é religião e que método... Ai, eu já vi professor brigando por causa de método, porque a professora acha que
o método fônico, que a outra professora está usando, é ridículo, é antigo, é ultrapassado, e a professora está cometendo um crime de fazer isso com a criança. E a outra professora está falando do método da professora que é mais lúdico, é mais partindo de um texto e não sei o quê, e aí as duas brigam e as duas estão cometendo um pecado. Gente, métodos diferentes. Me diz se você já não viu isso. Professores diferentes, com métodos diferentes, alfabetizando. E conseguindo sucesso alfabetizando. Tá? Eu não vou aqui levantar a bandeira de um método, mas eu vou te dizer o seguinte: um ensino metódico é bom, é necessário, é bacana para ensinar a sua criança. Um monte de atividades aleatórias, bonitinhas e muito legais não é bom. Vou entrar na internet e vou achar uma atividade. Amanhã eu vou entrar na internet e achar outra atividade. Aí eu dei tantos jogos, tantas coisas, minhas crianças não aprenderam. Por quê? Porque você não foi metódico. Porque você não seguiu um método. Porque você não seguiu uma linha. Porque você não finalizou o que você começava. Você deu um monte de coisa aleatória, uma miscelânea de atividades. Então, seguir um método é bom. Seguir um método é bom, é recomendável, tá? Então, o que você vai trabalhar primeiro? Como você vai finalizar? A gente não finaliza, acabou, né? A gente ensina com passos. A gente ensina com jogos, sim. É necessário, são crianças, é importante ser lúdico. A sua memória fixa melhor aquilo que desperta o seu afeto, um sentimento bom de preferência, né? Então, jogo sim. Mas você vai jogar, qual é o objetivo do jogo que você está dando? Você tem um objetivo para esse jogo? Esse jogo está trabalhando o quê? Esse jogo está despertando o quê? Esse jogo está proporcionando qual vivência? Aí você jogou, a criança vivenciou, a criança sentiu. E agora? Como é que a gente registra isso? Como que a gente sistematiza isso? Como que a gente fixa isso? Isso é método, isso é didática, isso é necessário para ensinar. Né? Assim como de vez em quando eu tô falando de sistema alfabético, eu jogo um sistema de numeração sem querer. Por quê? Porque também é um sistema, também é uma invenção, também é um modo de representar algo que existe, algo que está no mundo, algo que é concreto, mas que eu trabalho com a representação, que eu trabalho com a abstração, então tem que ser ensinado, tem que ser sistematizado. Ok? Então, esquece o não use isso mais. Ai, método antigo. Ai, não. Use o método. Escolha o método. Adote o método. Ah, não gostou não? Achei esse método meio pobre. Acho que ele tá precisando de uns toquezinhos daquele outro ali. Ah, e eu acho que precisa letrar também. Não precisa? Não precisa letrar também. Aliás, o letramento acontece de preferência desde que a criança nasce, né? E só conversa e só brinca e ainda não tem ali uma escrita. Esse letramento já pode estar acontecendo. O mundo letrado torna significativo esse aprendizado, mas não tenha medo do método. Use o método, seja metódico, tá? Tenha uma boa didática e saiba para que você dá sabe, não dá ponto sem nó? Sabe, não dá ponto sem nó? Nada que você faz dentro da sua sala pode ser aleatório, pode ser, porque... Não, nada. Tudo tem que ter uma intenção, um objetivo e tem que estar amarradinho ali com o que vem na sequência para que faça sentido, para que a criança construa esse conhecimento, construa e consolide essas habilidades e assim ela aprenda a codificar e decodificar e quando fazer isso e para que fazer isso e usar essas habilidades como competência para resolver os seus problemas, para estudar, para se comunicar e para conseguir fazer o que ela precisa
na vida dela. Eu espero que esse longo vídeo tenha sido assistido até aqui, que você tenha gostado e que você não cometa esses erros. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe o seu like, me segue lá no Instagram, me segue nas outras redes sociais, se inscreve aqui para ver mais vídeos. Tem dúvida? Deixa nos comentários. Tá precisando de alguma coisa? Deixa nos comentários. Aqui no canal a gente tem mais de 2.000 vídeos falando de tudo que você pode imaginar sobre o ensino fundamental. Ensino fundamental 1, primeiro ao quinto, português, matemática, geografia, história, ciências, jogo, brincadeira, atividade, prova, disciplina, ensino religioso, competência socioemocional, tem tudo aqui. Esse canal é velho, a professora tá postando todo dia. Então, se você não encontrar, me chama que eu te envio o link, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.